Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com muito prazer e honra que eu faço agora a apresentação do nosso trabalho aqui no Cibogu, no 5º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Meu nome é Jefferson Fernando Corrêa Antonelli, eu sou mestrando do PPG-ARC, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da Unesp do campus de Bauru. Esse trabalho, além de minha autoria, tem como coautor o professor Dr. Maximiliano dos Anjos Azambuja, também professor do mesmo programa. Nosso trabalho tem como título Análise de Cenário Atual de Produção de Bloco de Terra Comprimida, BTC. Para a introdução desse trabalho foram inseridas imagens extraídas do trabalho de Secar e NAIAC 2018. Como pode ser visto nas imagens, os blocos eles foram superpostos em pallets. Esses blocos eles têm as dimensões de 30,5 por 14,3 por 10,5 centímetros. Eles permaneceram superpostos nos pallets por 28 dias em cura. A prensa de compactação é uma prensa manual. Ela tem um êmbolo de ação simples. Geralmente esse tipo de prensa tem uma pressão de compactação de 2 a 3 MPa. Além da prensa para a confecção do BTC, é feita uma mistura de solo com água homogênea, assim então transportadas à máquina, compactada, resultando então no produto final BTC. O solo ele é extremamente importante para garantir a qualidade do produto acabado. Cada fração do solo tem um impacto significativo na qualidade do produto. Por isso, é importante atender os requisitos normativos à questão do solo. Entretanto, nem sempre é possível atender. Então, é feita uma estabilização química do material. Normalmente, o cimento é o estabilizador mais utilizado, normalmente em até 10% em massa. No entanto, os pesquisadores eles têm uma preocupação ambiental com a utilização do cimento. Sobretudo, na produção do cimento, quando se fala em produção de cimento, 1 tonelada de produção de clinker gera aproximadamente de 600 a 1 tonelada de CO2 no meio ambiente. Para resolver esse problema, os pesquisadores eles estão fazendo a substituição parcial ou total do cimento Portland por subprodutos industriais, agrícolas, minerais, né? Prosseguindo com a introdução, eu vou entrar no espectro agora de apresentar desvantagens e vantagens. Eu começo primeiramente com as desvantagens e vou listar algumas delas, como por exemplo, a limitação de resistência à compressão, a perda de resistência à saturação, durabilidade, fissuração por contração, baixa estabilidade dimensional e que também limita o número de andares usados em edifícios. Para isso, então, é importante atender os requisitos das normas de construção. O desempenho do BTC ele é gerido pelas características do solo, pela distribuição do tamanho dos grãos. Como eu falei anteriormente, cada fração do solo tem um impacto significativo no comportamento mecânico. Uma pequena variação nessa granulometria pode alterar a estrutura do solo, a plasticidade, a coesão e permeabilidade. Agora, entrando nas vantagens do material, eu cito a principal dela, que é a de ser feita localmente, né? O BTC ele pode ser feito localmente, com método de construção simples e com mão de obra semi-especializada, não exigindo um equipamento muito particularizado, oferecendo alto isolamento térmico e acústico. Além de que, você vai garantir uma redução de emissões de carbono, menor consumo de energia, diminuição no custo de transporte e fácil acessibilidade de pessoas rurais, juntamente com melhoria da economia local. O trabalho ele tem como objetivo
Realizar um levantamento de documentos científicos sobre os principais parâmetros que influenciam na qualidade da produção de bloco de terra comprimida, o BTC, como aglomerantes, tipos de solo, normas técnicas para produção e análise de desempenho, no período de 2017 a 2021, em 3 bases de dados Scopus, Web of Science e Cielo. Para tanto, como método, foram utilizadas 3 bases de dados eletrônicas, Scopus, Web of Science e Cielo. Para executar a busca de documentos que retratasse o objetivo do trabalho, foi averiguado os termos e definições sobre bloco de solo-cimento, na norma NBR 10834 de 2013, que estabelece os requisitos para recebimento de blocos de solo-cimento. Para as bases eletrônicas Scopus e Web of Science, foram utilizadas as mesmas palavras-chave em inglês, Compressed Earth Block, Soil Cement, Brick e Soil Cement Block. Para a base de dados Cielo, por se tratar de uma base brasileira, foram utilizadas palavras-chave em português, bloco de terra comprimida, tijolo de solo-cimento e bloco de solo-cimento. Os resultados de números de trabalhos encontrados foram delimitados por filtros, como a gente pode ver na imagem em tela. Esse filtro ele foi apresentado de F1 a F7, sendo que F1, o filtro número 1, ele corresponde aos campos selecionados na busca, como o título do artigo, resumo e palavras-chave. O F2, trabalhos publicados no período de 2017 a 2021. O filtro número 3, somente artigos, exclusão então de trabalhos de conferências, capítulos de livros e revisões temáticas da literatura. O F4, o filtro de número 4, somente artigos nas áreas de arquitetura, engenharia, ciências sociais, artes e humanidades. Nesse momento, do filtro F1 a F4, foram identificados 269 documentos. O filtro número 5 são periódicos, foram classificados periódicos pela Qualis, que é o Sistema Brasileiro de Avaliação da Qualidade, do quadriênio 2013 a 2016, periódicos classificados como A1, A2, B1 e B2. Nesse momento, então, ficaram 167 documentos. No filtro F6, foram subtraídos documentos por duplicidade entre as bases, encontrados 63 documentos em duplicidade. O F7, foram subtraídos os documentos sem aderência com o objetivo, totalizando 61 artigos inseridos para análise qualitativa. A análise dos resultados foram apresentadas em 4 sessões, sendo que a primeira foi feita uma análise da produção bibliográfica do recorte, a segunda os materiais, terceira métodos de produção de BTC e quarta avaliação do desempenho. Eu vou começar então com a análise da produção bibliográfica do recorte nesse slide. Entre os 61 artigos, o ano de 2020 se destaca em publicações, no qual o número de trabalho mais que dobrou em relação a 2019. O interesse em desenvolver tecnologia como material de terra estabilizada é cada vez maior no mundo todo, isso devido às preocupações com os processos de produção de materiais de alvenaria, principalmente com produções de alto consumo de energia incorporada e emissões de dióxido de carbono. Existe interesse de toda a parte do mundo em pesquisar BTC, desde países em desenvolvimento, como a gente pode ver aqui no mapa, o Brasil, que tem o maior número de publicações no recorte, a escala gráfica aqui de vermelho escuro a outro extremo, o verde escuro, que vai de 1 a 12 artigos. O Brasil ele tem 12 artigos no recorte, até
países desenvolvidos, né, como a Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Estados Unidos. Então o interesse ele existe por toda parte do mundo em pesquisar BTC. Referente aos resultados encontrados sobre os estabilizadores para a produção de BTC, normalmente é utilizado como estabilizador o cimento Portland em até 10% em massa. Com as preocupações ambientais, sobretudo sobre as mudanças climáticas, atualmente as pesquisas procuraram utilizar produtos ou subprodutos de baixa pegada ambiental para a substituição parcial ou total do cimento Portland. Essa pesquisa não foi diferente. 18% das investigações utilizaram subprodutos agrícolas, por exemplo, a cinza de casca de arroz, objeto de 6 estudos, a cinza de bagaço de cana-de-açúcar, 3 trabalhos. Outros 15 estudos utilizaram resíduos minerais, como a escória granulada de alto forno, metacaulim, silicativa, resíduo de carbonato de cálcio, em destaque para o uso da cinza volante, com 9 análises. A caracterização da distribuição do tamanho de partícula do solo é uma etapa fundamental na avaliação da aptidão do solo para a construção em terra. O solo é constituído por partículas de tamanho variável, nomeadamente argila, silt e areia, que se misturam e seu comportamento é previsto pela presença relativa dessas partículas. Nesta amostra, como a gente pode ver em tela, a predominância nos estudos é para solos arenosos, com 28 estudos, seguido pelos argilosos, 21, siltosos, 9, e outros 3 estudos foram realizados com finos de pedreira, um processo de lavagem dos agregados, e outro estudo foi feito com resíduo de calcário. Com os materiais caracterizados e as proporções de misturas definidas, a próxima etapa é destinada à preparação de BTC. Normalmente, esse processo de produção é desenvolvido seguindo recomendações normativas. As normas mais citadas no recorte, elas estão elencadas no gráfico de barras em tela. A NBR 10833, ela demonstra o processo de fabricação de tijolo maciço de bloco vazado de solo cimento, com a utilização de prensa hidráulica ou mecânica. A NBR 8491 de 2012 e a 10834 de 2012, elas apresentam os requisitos para o tijolo e bloco de solo cimento. A NBR 8492 e a NBR 10836 de 2012, elas relatam o método de ensaio de determinação da resistência à compressão e de absorção de água dos blocos. As normas brasileiras, um dado interessante é que elas deixaram de executar o ensaio de durabilidade por congelamento e degelo, uma vez que não há região brasileira onde esse efeito ambiental tenha peso considerável. A tabela em tela é um recorte do total da tabela que está no artigo. Nessa tabela ela mostra 2 normas com os parâmetros de produção de BTC, a norma brasileira e a norma espanhola. Os parâmetros apresentados são de solo, de estabilizadores, as dimensões dos blocos, requisitos de resistência à compressão, absorção de água, resistência à erosão e resistência à molhagem e secagem dos blocos. A figura em tela ela demonstra a energia de compactação que foram utilizadas nos estudos. A energia de compactação aplicada na fabricação de BTC ela é importante, pois influencia a resistência dos blocos. De modo geral, os estudos utilizaram uma carga de no máximo 5 MPa, que são condizentes com as prensas manual, mecânica ou hidráulica disponível no mercado. 24 estudos não citaram diretamente a energia de compactação, no entanto, referenciaram uma norma ou equação. Um ponto fora da curva
foi um estudo do Bruno et al. 2017, onde foi aplicada uma superenergia de compactação de 100 MPa. E o estudo ele obteve como resultado blocos com resistência à compressão de 14,6 MPa. Os dados extraídos das normas revelam uma unanimidade, a obrigatoriedade da avaliação de resistência à compressão de BTC. Entretanto, na presente amostra, de 61 artigos, 8 deles não avaliaram, pois os autores focaram no desempenho de durabilidade. Por exemplo, na amostra, 30% dos autores avaliaram o ensaio de umedecimento e secagem. 21,3% dos autores avaliaram a condutividade térmica, 55,7% dos estudos avaliaram a absorção de água, 31,1% dos estudos avaliaram a resistência à flexão. A resistência à compressão e a absorção de água são as propriedades mais significativas e mais frequentemente usadas por vários pesquisadores para avaliar a adequação dos BTCs na construção. Por esse motivo, nesse presente trabalho serão apresentados em detalhes os principais resultados das pesquisas que avaliaram a resistência à compressão e a absorção de água. Bem, então eu faço agora as minhas considerações finais. Aproveito para fazer um apelo para que todos que estejam vendo essa apresentação possam ler o artigo. A pesquisa, então, ela foi delimitada no período de 2017 a 2021 em 3 bases de dados, Scopus, Web of Science e Elo. Reuniu dados relevantes para a produção de bloco de terra comprimida, destacados a seguir. Primeiro, o interesse de pesquisar BTC está por toda parte do mundo, desde países em desenvolvimento, como Brasil, China e Índia, e países desenvolvidos como Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Estados Unidos. Aproximadamente 51% da amostra dos documentos estudados foram publicados no periódico Construction and Building Materials. O autor mais citado no período foi Sekar Nayak, 2018, com 36 citações na Scopus e 27 na Web of Science. Atualmente, existem preocupações com a utilização de cimento Portland para estabilização de BTC, devido às altas taxas de CO2 geradas durante a produção do cimento. Por isso, notou-se um crescimento de estudos que utilizam outros estabilizantes. Cerca de 18% dos estudos utilizaram subprodutos agrícolas, por exemplo, cinza de casca de arroz, cinza de bagaço de cana-de-açúcar, e outros 15 estudos utilizaram resíduos minerais, escória granulada de alto forno, metacaulim, sílica ativa, resíduo de carbonato de cálcio, em destaque para o uso da cinza volante, com 9 estudos para substituição parcial ou total do cimento Portland. Solos com índice de plasticidade menor que 15% têm melhor estabilização. É possível realizar correções no solo para aprimorar a qualidade do BTC produzido. O teste Proctor é eficiente para avaliar a quantidade de água na mistura para produzir BTC. A norma SLS 1382, parte 1, menciona que o teor de umidade deve ser inferior a 15% e a densidade seca deve ser superior a 1.750 kg/m³. A geometria do bloco influencia na resistência mecânica dos BTCs. Os blocos sólidos exibem maior resistência à compressão em relação aos blocos sólidos com rebaixos ou furo. A energia de compactação aplicada na fabricação de BTC é muito importante, pois influenciam na resistência dos blocos. Com o aumento da energia de compactação, obtém aumento de densidade e resistência à compressão. A resistência à compressão é geralmente aceita como uma propriedade universal para determinar a qualidade de BTC. Em geral, a resistência à compressão está relacionada ao tipo de solo, ao tipo e quantidade de estabilizador, à pressão e ao processo de compactação. O indicador mais desafiador da durabilidade e estabilidade do BTC é a absorção de água, que também afeta negativamente a resistência mecânica em condições úmidas. Bom,
Por fim, eu termino aqui. Agradeço a atenção de todos. Espero que todos estejam bem. Meu muito obrigado.